Estou animado porque o tema de hoje é top, o livro é top e vocês vão entender o porquê é top, beleza? Vou orar para a gente começar e eu tenho certeza que vai ser da hora, amém? Senhor, eu te agradeço por essa noite, Pai, Criador. Eu quero pedir que o Espírito de sabedoria esteja entre nós, que nós possamos ouvir, Senhor, o teu melhor, que possamos estar na mesa juntamente com Jesus e ali todos nós como filhos recebendo do Pai direção. Deus, a tua palavra fala com bom e com suave que os irmãos vivem em união. Essa é a forma, Pai, de estarmos unidos através da tecnologia diante da mesa do Senhor. Então que a unção que está sobre a barba de Arão venha sobre nós e unja, Senhor, a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração, para que nós possamos receber dos céus o teu direcionamento, Pai. Mais uma vez, Senhor, nos capacita e encha-nos com o teu Espírito para essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Bora lá começar essa live. E o tema de hoje que eu escolhi é esse daqui. Não sei se vocês já leram esse livro. Esse aqui da Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande. Sua resposta está debaixo do seu nariz. Eu e a minha boca grande, a sua resposta está debaixo do seu nariz. Rapidinho, peraí, só vou fechar a janela aqui. O que acontece? Nós estamos vivendo tempos difíceis nesse dia, né? E uma das coisas que pode piorar a nossa situação é a nossa boca, né? Se a nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer o inventário do que falamos. Olha só, se a nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer o inventário do que estamos falando. Então, se a tua vida, se os teus sonhos, se os teus projetos não estão sendo adequados e não estão acontecendo, talvez a chave que não esteja acontecendo é o que você fala, certo? E, irmãos, eu vou desligar aqui os comentários para eu poder focar, tá bom? Senão eu não consigo focar. Talvez muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida que não vai para frente deve ser o que nós falamos. E por isso nós devemos prestar atenção naquilo que nós falamos, certo? Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Nós tropeçamos em muitas coisas, não é? Na vida. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, um perfeito ser humano, capaz de refrear também todo o seu corpo. E aqui Tiago está falando que nós precisamos prestar atenção no que nós falamos. Nós devemos prestar atenção o que nós conversamos com as pessoas. Você já parou para pensar qual foi a primeira coisa que disse de manhã? Já parou para fazer essa análise? O que você disse pela manhã? Enquanto ainda você estava na sua cama? Ou sobre o que você tem conversado o dia inteiro? Você já parou para avaliar as conversas do seu dia, o WhatsApp, o Instagram, Facebook, telefone, conversa ao vivo, né? Por conta do Covid nós tivemos que dar um tempo aí, um time em nossas conversas pessoais, mas o que nós conversamos? Você já parou para pensar nisso? As palavras são importantes e poderosas. Deus, ele criou o mundo através da palavra. Quando Deus disse, haja luz, a luz veio à existência. E nós somos, conforme a palavra diz, a imagem e semelhança de Deus. Então, há poder em nossas palavras. Há poder de vida e de morte. Há poder de construção e há poder de destruição na nossa boca, certo? Nós seremos responsabilizados por cada palavra, né? Nós seremos julgados e responsabilizados por cada palavra. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus disse, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. A palavra, ela é eterna. A palavra, ela tem poder e ela é eterna. O que você profetiza, o que você profere tem poder absoluto, ou para levantar uma pessoa ou para destruir uma pessoa.
Você pode construir um relacionamento em 30 anos, mas você pode destruir o seu relacionamento em 3 dias por aquilo que você fala. Seja um relacionamento de casamento, de amizade, de namoro, de ministério, seja o que for, você pode destruir em 3 dias pelo poder da sua palavra aquilo que você ergueu em 30 anos. Então, a palavra ela é muito poderosa. E nós não seremos julgados apenas pela nossa ação, mas nós seremos julgados pelas nossas palavras. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. E em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz o seguinte: raça de víboras, quem está falando é Jesus. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Então, quando você está conversando com uma pessoa, ela está falando que o coração dela está cheio. Ela pode tentar te enganar, mas em algum momento ela vai soltar aquilo que está no coração dela. E Graciliano Ramos, que foi um escritor, não é? Ele foi um escritor, romancista, jornalista, se envolveu com a política no Brasil, foi jornalista. Ele escreveu um trecho muito legal no livro, que diz o seguinte: deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem 1-2 vezes. Depois enxagam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra. Torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. Aí Graciliano Ramos continua: a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Graciliano Ramos diz que a palavra foi feita para dizer. Por isso, cada um de nós precisa aprender a domar a língua. Nós precisamos e devemos aprender a domar nossa língua. Você falar é igual comida, não é? Você tem gosto, você tem vontade de falar, você tem desejo de falar e você tem desejo de ouvir. E muitas vezes não é tempo de você falar. Que o seu ano de 2021 você possa refletir aquilo que você falou em 2020 e não repetir as mesmas mentiras e não repetir os mesmos tropeços que você fez em 2020, parando a sua língua em 2021. E eu gostaria de ler com vocês Tiago, capítulo 3, na versão mensagem. Tiago, capítulo 3. Versículo 4 diz o seguinte: o freio na boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um grande navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros, e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é veneno de cobra, uma assassina cruel. Com a língua bendizemos a Deus, nosso Pai. Com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres feitos à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios e bênçãos saem todos da mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro?
Um pé de manga produz maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. E aqui, o que está acontecendo? Tiago fala na versão mensagem que nós não podemos tirar água doce da mesma fonte de água salgada, e nós não podemos tirar água limpa de um lugar de lama. Ou a nossa boca produz lama, ou a nossa boca produz água viva e limpa. Jesus disse que do nosso interior fluiriam rios de águas vivas, ou seja, palavras e palavras e palavras e palavras. Você é aquilo que você come, é um ditado, né? Mas você também é aquilo que você fala. Por isso nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Nenhum ser humano pode domar a língua sozinho. A nossa língua é incontida. E qualquer coisa incontida é selvagem e incontrolável, sempre querendo fazer sua própria vontade. É isso que a nossa língua faz. Ela sempre quer fazer a vontade dela. Seja para comida, seja para falar, seja para fazer qualquer coisa. Nós sempre queremos ter uma razão. Irmãos, o céu não é feito de razão. O céu é feito de arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender daquilo que nós falamos, daquilo que nós proferimos, recolher as palavras de maldição, recolher palavras de maldição que proferimos contra o próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos amaldiçoar o que Deus cria. Deus criou o próximo, não é verdade? Língua é igual apetite. Precisamos treiná-la e dominá-la para não falar qualquer coisa e muito menos desejar algo impuro. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para controlar a língua. Você não consegue controlar sua língua sozinho, eu não consigo controlar minha língua sozinho. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, ou seja, do domínio próprio. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito e é o que nós precisamos para o ano de 2021. Ter o domínio próprio do que pensamos, do que falamos, não nos entregarmos aos desejos incompulsivos e impulsivos da nossa carne, da nossa natureza, não é? Se a nossa vida não está adequada, talvez devêssemos fazer o inventário do que falamos. Nós precisamos fazer o inventário, sim, irmãos, da nossa vida. Precisamos fazer o inventário daquilo que nós falamos, pensamos, sentimos, para ver se está de acordo com o nosso manual de vida, que são as Escrituras, não é? Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Você pode mudar as coisas na sua vida cooperando com Deus. Isso é uma realidade. Você é cooperador, você é colaborador de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês? Coopere com Deus, fale menos. Coopere com Deus, ore mais. Fale menos com os homens e fale mais com Deus. Oração é uma via de mão dupla, você fala e você escuta. Você fala com Deus e você ouve Deus. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Deus não me responde. Eu falo, porque você não prestou atenção. Deus fala através da nossa mente, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Deus fala através da nossa intuição, mas Deus fala principalmente através do Espírito e da palavra. Então nós precisamos focar nossa vida em falarmos o que Deus quer e o que Deus deseja e não o que nós queremos. O tipo de poder depende do tipo de palavra. Cada pessoa tem poder conforme as coisas que ela fala, não é? Podemos amaldiçoar o nosso futuro. Eu não vou ser nada, eu não vou conseguir casar, não vou conseguir ter filhos, eu não presto, eu sou qualquer pessoa, as pessoas realmente tinham razão sobre mim, eu não presto, eu sou isso, eu sou aquilo, e você não pode focar a sua vida no que as pessoas falam. Você tem que focar a sua vida no que Deus fala, no que o teu Criador pensa ao teu respeito. Amém? Você não é o que as pessoas falam, você é o que Deus fala. E a palavra de Deus está repleta de bênçãos sobre a tua vida. Você é aquilo que Deus fala, você é aquilo que Deus profere ao teu respeito. Amém? E nós podemos amaldiçoar o nosso futuro, como eu falei, mas nós também podemos abençoar. Você amaldiçoa falando mal dele e você abençoa falando bem dele. Então, ao invés de você ficar pensando coisas ruins sobre o teu futuro, não é pensamento positivo, mas é fé, certo? A palavra de Deus diz que ele nos dá o fim que nós esperamos. Então, o fim é o que você espera. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, o fim da sua vida é onde você deseja estar. Ou você deseja estar nos céus e falar o que está nos céus, ou você deseja estar no inferno e falar o que é do inferno. Como o Tiago disse na versão mensagem, nós podemos incendiar o mundo inteiro com a fumaça do inferno através da nossa boca.
Nós podemos apagar através da água do Espírito, que também pode jorrar da nossa boca, não é? Oração é nós crescermos espiritualmente, ou seja, vertical, né? E ser usado por Deus. Isso é bênção. Oração é você crescer espiritualmente na vertical. E conversa, diálogo, é você levar esse crescimento a todas as outras esferas na horizontal. Então você tem que falar na vertical e falar na horizontal. Mas você deve ouvir mais o que vem de cima do que o que vem de baixo. Não é? E é que as músicas vêm na minha cabeça, né? Aquela música, o que vem de baixo não me atinge, não é verdade? E é isso mesmo. E o que vem de baixo não pode nos atingir. O que vem de baixo não pode impactar a nossa vida. Nós devemos ser impactados com as palavras que vêm dos céus. Amém? João capítulo 8, versículo 44, Jesus declara que o diabo é o pai da mentira. É o enganador, o traiçoeiro, o manipulador. O diabo se esforça para nos atrapalhar e usa palavras mentirosas para nos influenciar e profetizar, declarar o que está na mente e no coração, coisas contrárias à vontade de Deus. Então o diabo, ele é o pai da mentira, o manipulador, aquele que distorce, o enganador, o traiçoeiro, e ele tem prazer, ele se esforça. Irmãos, a pessoa que mais se esforça para trazer desgraça na sua vida é o diabo. A sua luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades. E uma palavra maldita pode ser uma arma poderosa nas mãos de Satanás para destruir toda a sua vida. Por isso você deve proferir o que está na palavra de Deus. Você deve proferir coisas boas, bênçãos e não maldição, não é? Nós encarnamos a verdade e falamos tudo que é puro, ou nós encarnamos a mentira e falamos tudo que é falso e ilusório. Tem pessoas que vivem de ilusão. Elas encarnam a mentira. Elas encarnam o pai da mentira e a vida toda dela é uma vida mentirosa. Mas existem pessoas que encarnam a verdade e toda a vida dela passa a ser verdadeira. Preste atenção no que está acontecendo na sua vida. Preste atenção se você tem falado mais coisas boas e divinas ou se você tem falado coisas que provêm do inferno e tem acabado com a sua vida. Preste atenção o que os teus ouvidos têm escutado. Se você tem escutado murmuração de outras pessoas, pessoas falando mal de outras pessoas, pessoas colocando você para baixo, lembre-se que Jesus repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque você conhece as coisas que são da terra e não as coisas que provêm dos céus. Jesus, ele repreendeu a Pedro falando isso. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado, como Pedro estava ao lado de Jesus, não conhecem o que Deus tem para nós e vão querer nos conduzir para longe da vontade de Deus. Por isso, preste atenção nas pessoas que estão ao teu redor. Preste atenção nas pessoas que te cercam. Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 12. Eu quero ler com vocês Jeremias capítulo 12, versículo 5. Jeremias capítulo 12, versículo 5. E tomem isso para a sua vida. Diz o seguinte: se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? Se tropeça e cai em campo aberto, o que farás nas matas junto ao Jordão? Até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiraram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Deus está falando para Jeremias não confiar nos próprios irmãos, ou seja, nas pessoas que estão ao redor dele. Quem que estava ao redor de Jeremias? Na época ali eram os sacerdotes, os profetas, os falsos profetas, os sacerdotes que estavam mais interessados nas questões da Babilônia do que nas questões dos céus. E aí Deus fala para Jeremias: até seus irmãos, membros de sua família, se voltaram contra você, conspiram e se queixam a seu respeito. Não confie neles, por mais agradáveis que sejam suas palavras. Irmãos, ninguém vive de palavras agradáveis. As pessoas vivem de verdade ou mentira. Ou nós falamos a verdade, ou nós falamos a mentira. E não viva, irmãos, pessoas que ficam te bajulando muito, falando muita coisa boa a teu respeito, com certeza mete o pau em você. Desculpa falar isso. Com certeza essas pessoas falam mal de você. Pessoas que toda hora ficam te exaltando,
são pessoas que podem ter uma certa inveja de você. E você fica mais na ilusão que essas pessoas te amam do que na verdade da intenção do coração delas. Preste atenção. Ouça o Espírito Santo. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem a dizer a respeito das palavras das pessoas. Não viva de ilusão. Não viva de mentira. Não viva de engano. A única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. E está escrito lá em Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Não voltará para mim vazia, sem produzir nenhum efeito inútil, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que designei. A palavra de Deus tem um alvo. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus disse algo a teu respeito, isso vai se cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você pode atrapalhar os planos de Deus junto com o diabo com a sua boca. A sua boca pode ser a sua maior inimiga. Nem o diabo pode ser tão seu inimigo quanto a sua boca. Então você tem que vigiar naquilo que você fala. Você tem que vigiar nas questões que você profere. A palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 26, que nós lemos ontem, o que a palavra de Deus diz? Vigiai e orai. Irmãos, precisamos vigiar. Pedro fala também que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e uma palavra tua, maldita, mal colocada, pode arruinar o teu futuro, pode arruinar a sua vida. Então você precisa tomar atenção no que você tem falado, no que você tem escutado. A boca dos profetas, na época que Deus usava os profetas, que profeta significa boca de Deus, emissário de Deus, mensageiro de Deus, tinha que ser de Deus. Aqueles que desejam, em 2021, ser usados por Deus, precisam permitir que Ele lide com a sua boca e o que ela profere. Você precisa sujeitar a sua boca também a Deus. Você precisa sujeitar o teu coração a Deus. A neurolinguística fala sobre a união do cérebro com a língua. Isso é fato. E Jesus vai além da neurolinguística. Jesus fala que a boca profere o que o coração está cheio. Então, o teu coração é a chave dos teus pensamentos. O teu coração é a chave do que você fala. O teu coração é a chave do que você profetiza. O Otmani, no livro que nós vamos ter a devocional para frente essa semana, O Poder Latente da Alma, diz que a nossa alma, ela pode nos enganar. Ela pode se passar pelo espírito. Com os desejos da alma podem aniquilar os desejos do espírito. E quem controlar a alma pode ser a nossa língua. E a nossa língua, que não é controlada pelo Espírito Santo, é controlada por demônios. Se a minha língua, se a tua língua não é controlada pelo Espírito Santo, é controlada por demônios. É física. Dois corpos não podem habitar no mesmo espaço. Então, não pode jorrar água limpa e água suja. Ou você e eu somos controlados pelo Espírito Santo e falamos o que é bom, puro, agradável, de boa fama, ou nós falamos aquilo que é demoníaco do inferno. Se você é templo do Espírito e se eu sou o templo do Espírito, nós carregamos o Espírito de Deus. Então nós falamos o que é celestial e não o que é babilônico. Amém? Quase sempre os que têm dons verbais de pregar, de profetizar, de declarar, não é? De palestrar. Normalmente essas pessoas que têm dons verbais também têm alguma fraqueza gritante na ponta da língua, ou seja, na área da boca. Normalmente profetas, pregadores, palestrantes têm problema com a língua. Eu tinha problema com a língua. Deus falou para mim, você precisa salvar sua boca. Deus falou comigo, você precisa salvar a tua boca. E aí eu tava orando, o doido, né? Peguei o óleo de unção. Peguei o óleo de unção de uma mulher. Falei, Deus, queima minha língua, Jesus, com teu fogo, a tua unção. Queima essa chama que não seja a chama do inferno. Eu fiz isso, tô falando que você precisa fazer isso. Na época eu fiquei tão desesperado e eu coloquei um óleo de unção na colher e tomei. Não façam isso, é horrível. Mas o Espírito Santo me ministrou naquele momento que eu deveria tomar cuidado do que eu estava falando. Eu poderia arruinar todo o ministério com o poder da minha língua. Eu poderia arruinar todo um legado com o poder da minha língua. Ou eu poderia continuar um legado com o poder da minha língua. Continuar o ministério, continuar a minha vida e ter frutos. Você
colhe aquilo que você planta e você colhe aquilo que você fala. A tua vida hoje é resultado do que você disse há 5 anos atrás. Se a tua vida está uma dor de cabeça, uma loucura, ore recolhendo as palavras que você disse. Ore recolhendo as palavras de maldição, de murmuração. Murmuração é adoração ao diabo e você está indo contra Deus. Murmurar é você reclamar 2 vezes, é você questionar a Deus, não questione a Deus. Aceite o que Deus está fazendo, seja contente com o que está acontecendo na sua vida para você prosperar, não é verdade? E ninguém é usado sem preparação. Nós precisamos preparar nossa língua para o futuro. A palavra de Deus diz, você já está cansado correndo, imagine quando eu te colocar para correr com os cavalos. Todo mundo precisa ser preparado para entrar no lugar e para fazer algo, não é? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele sofreu as mesmas tentações e desejos. Leia comigo lá Hebreus capítulo 4, versículo 15. Hebreus 4,15 diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus se compadece das nossas fraquezas. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus passou pelas mesmas fraquezas, Jesus passou pelas mesmas tentações e pressões, mas ele continuou e permaneceu o mesmo. Jesus estava sujeito a falar muito, mas ele preferiu ouvir. Jesus, ele ouviu. O meu amigo, a gente estava almoçando um dia, o Wesley, ele falou, ouvir é ouro e falar é prata. E é literalmente isso. Ouvir é ouro e falar é prata. O Wesley disse isso para mim no almoço. Nós precisamos falar menos e escutar mais. E escutar aquilo que vem de Deus. E não escutar o que vem do coração humano, não é? E mesmo assim, Jesus permaneceu o mesmo. Por mais tribulações, por mais pressões e tentações que Jesus passou, ele permaneceu o mesmo. Jesus teve de disciplinar sua língua e sua conversa durante as tempestades da vida. Jesus, nesse livro aqui, Joyce Meyer diz isso, Jesus teve de disciplinar sua língua e a sua conversa durante as tempestades da sua vida. Que tempestades Jesus passou? Várias. Queriam matar ele antes do tempo, caluniaram, chamaram ele de Beelzebu, não é? Toda hora ele estava sendo tentado e provado, várias aflições, sendo rejeitado, moído, não é? E ele teve que passar por muitas situações difíceis. Se para você está difícil, imagine para Jesus, não é? E nós também devemos fazer o mesmo, controlar a nossa língua, dominar a nossa língua. Em 2021, o controle da língua e a disciplina da língua deverá ser o nosso alvo. Coloque isso. Para 2021, até você morrer, ou até você ser arrebatado, o controle da sua língua deve ser o seu alvo. E é um sinal de maturidade. Você controlar a sua língua é um sinal de maturidade. É uma maneira de glorificar a Deus. Paulo fala, cante hinos espirituais, ore. Não é lá em Efésios capítulo 5, cante hinos espirituais, ore. Tá difícil, louve, aquela música da Cassiane, tá, né? Com muito louvor, seu louvor invade os céus, Deus vai à frente, abrindo o caminho, não é verdade? Tá difícil, louve, tá cansado, louve, tá desanimado, louve, seu louvor invade o céu, Deus vai à frente, abrindo o caminho, não é? E é isso que ele faz, louvar é glorificar a Deus com a língua. Não murmure mais, mas exalte a Deus. Em 2021, em meio às tempestades da sua vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. Em 2021, se nós não refrearmos a língua, não experimentaremos a libertação. O Espírito Santo será o nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. O Espírito Santo será o nosso cabresto, se aceitarmos sua liderança e orientação. Em meio às tempestades da vida, se não refrearmos a língua, jamais experimentaremos a libertação. Né? Então a pessoa faz grande renúncia, renuncia, ora, renuncia. Ah, mas minha vida não vai pra frente, não melhora. Ai, Tiago, eu tô aqui de novo no seminário. Ai, eu vou ter estaca zero por causa da língua, irmão. Né? Nós voltamos a estaca zero por causa da língua. O povo não saiu do deserto por causa da língua. Não é verdade? Murmurando. Deus já te mostrou a terra prometida. Deus já disse que você tem que ir além da margem. Você já passou o Mar Vermelho, mas ainda você precisa passar no Jordão. Então não murmure.
Muitas pessoas, antes de chegar na bênção, já murmurou e perdeu. Muitas pessoas, quando Deus está liberando a bênção, mas porque demorou muito tempo, já vai murmurando, não vou conseguir, Deus não me ama, Deus não me escuta. Ué, eu não sou filho de Deus porque eu estou passando por isso. Seja como Jesus. Como ser como Jesus? João 8:28. Não falo minhas próprias palavras. É Jesus falando, tá? Em João 8:28. Não falo as minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu Pai. Não falo as minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu Pai. Não falo as minhas próprias palavras, mas as palavras daquele que me enviou. Quem te enviou ao mundo? Não foi Deus? Então fale aquilo que é santo. Fale aquilo que é puro. Fale aquilo que é edificante. Fale as palavras dos céus e não do inferno. Eu digo somente o que tenho ouvido de meu Pai. Fale o que Deus tem falado, não fale o que você tem pensado. Ninguém quer saber o que tem pensado. As pessoas querem ouvir Deus. A natureza geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O que significa? Que o Senhor quer e que o Senhor quer manifestar a glória dele na sua vida. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida através da sua boca. E qual que é a arma? A nona arma. Das 21 armas, qual que é a nona? Organize sua conversa de acordo com a vontade de Deus. A arma é: organize sua conversa de acordo com a vontade de Deus. Arma número 9. Organize as suas conversas de acordo com a vontade de Deus. Quero ler com vocês a página 94 para falar sobre essa arma. Diz assim: devemos organizar nossa conversa de acordo com a vontade de Deus. Quando estiver sendo provado, não olhe só para onde você está agora e o que está acontecendo com você, mas olhe tudo com os olhos da fé. Você se afastou da praia e agora está no meio do mar com a tempestade rugindo, mas você passará para outra margem. Há bênçãos esperando por você lá, então não desista. Muitas pessoas retrocedem em tempos de desafio porque nunca aprenderam como falar. Muitas pessoas retrocedem em tempos de desafios porque nunca aprenderam como falar. Irmãos, nós não podemos retroceder ao Mar Vermelho. Nós devemos avançar. Nós devemos avançar. E não devemos retroceder em tempos difíceis. E muitas pessoas retrocedem porque não aprenderam a lidar com a língua. Não aprenderam a língua é um leme. O que é leme? Conduz o barco. Então quem conduz o barco da sua vida é a língua. E a palavra fala lá em João 3 que o vento sopra onde quer. E quem conduz o mar é o vento, mas quem ajuda a orientar o vento é o leme. Então, ou nós somos conduzidos pelo vento do Espírito e ele toma conta do leme, ou a nossa língua, que é o leme, vai nos colocar para um caminho totalmente distante, igual o Titanic. Titanic foi um grande navio que aconteceu uma grande tragédia. Por quê? Se desviou. E isso muitas vezes acontece. Grandes ministérios caem por causa de línguas, por causa de palavras, por causa de uma atmosfera que é levantada, não é verdade? E aí continua aqui. Em Deuteronômio capítulo 26, 14, ela fala ainda no livro: foi ordenado aos israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor e dissessem: dos dízimos não comi no meu luto. Às vezes, quando as pessoas estão de luto, começam a comer seus próprios dízimos em vez de oferecê-los ao Senhor. Retrocedemos assim na oferta. Por quê? Porque é mais fácil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. Porque é mais difícil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. É mais difícil ser obediente ao Senhor nos momentos de dificuldades pessoais. É onde a nossa língua quer dominar. Quem governa a nossa vida ou é o Espírito ou é a língua. Não dá. Tem que ser outro, não é? A palavra diz que as pessoas comeram o dízimo quando estavam de luto. E o que significa? Que em momento de tristeza, de angústia, de solidão,
Ao invés de nós irmos diante de Deus e ofertarmos as nossas palavras a Ele, nós vamos comer palavras, não é? De morte, palavras de angústia, palavras de decepção, palavras de frustração. Isso vai ser um veneno para nós. Por isso nós devemos compreender que em momentos de dificuldades é difícil ser obediente ao Senhor, mas nós precisamos prevalecer nos momentos de dificuldade e nos sujeitarmos ao Espírito Santo, não é? O diabo trabalha na primeira pessoa. Ele trabalha, eu quero, eu tenho vontade, eu tenho desejo. Porque ele vai falar, eu, diabo, tenho desejo. Ele não é burro. Ele está aí infelizmente, ele está aí desde a primeira queda do primeiro homem. Ele não é burro. Ele sabe lidar com o ser humano desde o primeiro, para desviar do propósito de Deus. Então, ele já pegou a manha de atuar na primeira pessoa. Eu quero aquele hambúrguer, está de jejum. Eu quero aquele hambúrguer. Você está de jejum de Netflix, eu quero aquela série. Ele sempre vai trabalhar na primeira pessoa. Eu quero aquela posição. Eu quero aquele ministério. Eu quero aquele carro. Ele trabalha na cobiça. Você sempre cobiçando o que é do outro e nunca se contentando com o que é teu. O diabo quis cobiçar o que não era dele. Vou dar um spoiler de um filme que eu fui assistir da Diana, né? A Mulher Maravilha. Tem uma certa vez, uma pessoa quer ter o poder dela e se ferra. O que aconteceu com o diabo? Quis ser igual a Deus. Se ferrou. Né? Ezequiel 28 prova isso. Apocalipse 12 prova isso também. Caiu. Porque ele quis algo que não era dele. O que aconteceu com Jesus? Foi exaltado. Porque como ovelha muda foi levado a matadouro. E não quis usurpar o lugar de ser Deus. Mesmo sendo igual a Deus. O que eu quero dizer para vocês? Não queira usurpar posição, ministério. Não queira usurpar trabalho, não queira usurpar mulher, marido do próximo, a vida do próximo. Peça a Deus o que Ele tem para sua vida e fale aquilo que Ele tem para você no secreto, porque é no secreto que o teu Pai vai te recompensar, não é em público, é no secreto, amém? E aí continua aqui, o diabo sussurra, esse negócio de dízimo não está funcionando, é melhor você segurar o que conseguiu ao invés de dá-lo ao Senhor. É isso que o diabo faz. Esse negócio de dízimo não está funcionando. É melhor você segurar o que conseguiu ao invés de dá-lo ao Senhor. A língua coça e diz, isso não está funcionando. É melhor usar o dinheiro para suprir minhas próprias necessidades, porque ninguém mais está me ajudando. É o que essa língua vai dizer, por aquilo que o diabo soprou na tua mente. Não é o que a neurolinguística fala, que a nossa língua fala o que nós pensamos, então o diabo pode soprar na sua cabeça. Ué, você é filho de Deus e está passando necessidade? Você é filha de Deus e está encalhada? É aquela menina que é daquela religião, acredita naquele outro Deus está prosperando e você está encalhada? Ué, você é filho de Deus e teu chefe tem um Porsche e você tem um Fusca? Ué, você é filho de Deus e está desempregado em Covid e pessoas que nem acreditam em Deus estão trabalhando, estão felizes? É isso que o diabo faz, ele mostra o campo vizinho mais bonito que o nosso. E coloca isso. Ué, você não é filho de Deus? Ué, você não é filha de Deus? Ué, você não é o Todo-Poderoso? Você não é o rei, o sacerdote, a menina dos olhos de Deus? E o seu marido te deixou? O seu pai morreu? Né? Ele faz isso. Eu falo por experiência própria. Meu pai faleceu em 2016. Eu estava voltando da África. Eu contei o testemunho que nós oramos e pessoas mortas vieram à vida. Eu chego no Brasil, meu pai morre, faleceu. E aí o diabo ficou na minha cabeça, você é filho de Deus, foi para a África, orou por pessoas mortas, elas ressuscitaram e o seu pai Deus leva. Será que Deus te ama tanto mesmo? E aí eu tive que lutar com a minha mente, para não proferir palavras contra o meu Deus. Irmãos, o diabo não brinca em serviço. Por isso que a nona arma, ela é poderosa. Qual que é a nona arma? O que eu falei da nona arma? Organizar a nossa conversa, organizar o que nós falamos, organizar o que nós pensamos. Se quer organizar a sua vida, comece pelo que você fala pela tua língua e pelos teus pensamentos e pelos teus sentimentos. Aquilo que está no teu coração. Nós precisamos organizar o que nós pensamos. Amém? E aí, ela continua. Lembre-se, Satanás não quer que você passe para o outro lado da margem. Ele não quer que você faça nenhum progresso. Ele quer
Ele quer ver você voltar para o lugar de onde veio. Ele quer ver você no fundo do poço. Ele quer ver você na lama. Ele não é feliz com o seu progresso. Ele não é feliz com a tua alegria. Ele não é feliz com o que Deus tem para a sua vida. Então ele sempre vai jogar coisas negativas e coisas ruins contrárias à vontade de Deus, para que você venha murmurar contra Deus, não é? E a palavra de Deus, ela é muito poderosa. Ela fala sobre a parábola do semeador. Eu gostaria de ler com vocês aqui a página 103. Né? A parábola do semeador lá em Mateus capítulo 13 é muito eficaz. E a palavra é como uma semente. Palavra é como uma semente. E Jesus disse que uma semente colocada em um lugar duro, rochoso, cheio de pedras, não consegue prosperar, não consegue respirar. Mas uma palavra colocada em lugares, em uma terra boa, produz fertilidade. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a semente. Está aqui nesse livro. Né? E Joyce Meyer diz: gosto disso porque significa que se tiver uma semente, vou ter uma colheita. Onde tem semente, tem colheita. Jesus é a semente de tudo de bom que Deus deseja para nós. A semente é plantada por Deus, mas deve ser cultivada, nutrida e cuidada por nós. O solo no qual ela é plantada deve ser um sólido bom, e não deve ser um sólido árido e com ervas daninhas. Nosso coração e a nossa vida são um solo. Tudo que precisa ser mudado e removido não é feito de uma só vez. Há um grande trabalho a ser feito e somente o Espírito Santo sabe quando e como. Enquanto o Espírito Santo trabalha certos aspectos da nossa vida, temos de submeter a Ele nossa vontade, o que significa submeter a carne à liderança do Espírito. Se cada um pudesse se lembrar do início da sua jornada com Deus e fizesse um inventário de todas as coisas que o Espírito Santo mudou, desde então ficaria maravilhado em reconhecer quão diferente está agora, comparando ao que era quando começou. O trabalho é do Espírito. O trabalho é do Espírito. Então, eu sou responsável sim por ajudar o Espírito. Em que sentido? Dando abertura, deixando ele regar, deixando ele cuidar, deixando ele me direcionar como regar, deixando ele me direcionar como nutrir a palavra de Deus dentro do meu coração, não é? E nós precisamos organizar o que nós falamos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. E principalmente, irmãos, nós precisamos deixar a nossa língua ser salva por Deus. É isso mesmo. Nós precisamos deixar a nossa língua ser salva por Deus. E o que é uma língua salva por Deus? Eu gostaria de ler com vocês Provérbios capítulo 8, versículo 6 a 8, diz o seguinte: ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, corretas e de acordo com Deus. Não há nada nelas, nenhuma coisa torta nem perversa. Aqui Salomão está falando que ele falará coisas excelentes e proferirá, falará, declarará coisas retas, não é? Porque a boca dele vai proclamar a verdade e o lábio dele abomina o que é impuro, o que é ímpio, o que é sujo, não é? São justas as palavras da minha boca, corretas de acordo com Deus. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou: Tiago, eu sou... a pessoa era casada. Eu sou casada, faço parte da adoração da igreja e prego também, mas eu, dentro do meu senso, do meu fórum íntimo, eu tenho tal ação. Aí eu falei assim para ela: a sua boca adora a Deus. Você consegue fechar os teus lábios, vocês já entenderam, né? Enquanto você está adorando e lembrar o que você coloca na sua boca, isso é santo? Ela: não. Então tá a resposta. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós devemos tomar cuidado com o que faz a nossa boca e o que nós colocamos na boca também. Se você prega, se você adora, você tem que imaginar que você é templo do Espírito Santo e que muitas coisas impuras,
e nojentas não fazem parte do templo do Espírito Santo. Então a sua boca, ela tem que ser um lugar de santidade e não de maldição e impureza, certo? E eu falei para ela, a sua boca, você está falando que você adora a Deus e que você prega, certo? Que você está falando que tem um dom de falar, e o dom de pregar, e o dom de cantar. De alguém que é santo. Então você consegue imaginar alguém que é santo olhando para sua boca e falando, essa pessoa come, fala e coloca tal coisa na boca e me adora. Não casa. Deus não muda. Ele continua sendo santo. Ele continua sendo santo. Ele continua sendo santo. E ele será eternamente santo. E só coisas santas entrarão nos céus. Só coisas santas entrarão nos céus. Então nós precisamos nos abrir para a santificação do Espírito Santo. Nada que é impuro entrará nos céus. Jesus já deixou isso bem claro, certo? E a nossa boca, os nossos lábios têm que abominar tudo que é sujo, é o que está falando aqui a palavra. Tudo aquilo que é impuro, certo? E nós devemos pedir a Deus coisas santificadas. O que aconteceu com Isaías? Veio um serafim com uma tocha e colocou na boca dele, porque Isaías, antes de ser usado por Deus, declarou, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, para Isaías ser usado por Deus, um serafim teve que vir com uma tenaz, né, com uma tocha de fogo, colocar nos lábios dele e purificar. Deus precisa purificar os nossos lábios. Deus precisa purificar o nosso coração e a nossa mente, para que o reino dele venha fluir dentro de nós. Não é? E a palavra de Deus continua lá em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 16, o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus abomina língua mentirosa, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, para falar mal do outro, fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, pessoas que espalham boatos, joga lama na reputação do próximo, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos, aquela pessoa que provoca discórdia entre os irmãos. Deus abomina. Quando levamos falso testemunho, inventamos coisas falsas a respeito dos nossos irmãos, espalhamos mentiras e principalmente provocamos discórdia entre os irmãos, somos rejeitados por Deus. Quando você fala mal de alguém, quando você profere mentiras, quando você aumenta uma história, quando você conta aquilo que não é verdadeiro, Deus está te reprovando. Não vamos ser reprovados por Deus por causa da nossa língua. Jesus disse que nós vamos ser julgados por aquilo que nós falamos e justificado por aquilo que nós falamos. Ou seja, haverá um tribunal para julgar o que nós pensamos e o que nós falamos. A língua de Moisés era pesada, não é? A língua de Moisés era pesada. Aqui na página 119 do livro, diz, Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quando Deus chamou Moisés para ser seu porta-voz a Faraó e os israelitas, ele alegou que não era tão eloquente para fazer o que Deus queria, porque tinha um problema com a boca. A resposta de Deus foi: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. E Deus conhece a tua fraqueza na boca, como conheceu a fraqueza de Moisés. E qual foi a resposta de Deus a Moisés? Quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor? Às vezes pensamos que Deus não conhece todas as nossas fraquezas, mas Ele conhece. Deus conhece a nossa fraqueza. Deus sabe aonde nós somos fracos, aonde o diabo tem nos oprimido. Isaías, ele foi limpo na boca. O chamado de Isaías é um exemplo excelente da necessidade de Deus purificar a língua antes de usar um homem. Deus precisa purificar o teu coração, a tua língua, a tua mente antes de usar a tua vida. Deus não vai te usar se o teu coração e se a tua mente não estiver limpa, e se a tua boca não for limpa, Deus não vai te usar. Certo? Às vezes
A razão do seu fracasso e cansaço físico é porque você fala demais. E Deus precisa salvar a tua língua e a minha língua. Em 2021, discipline suas palavras e pensamentos. Seja sábio. O que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 17? Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Não fique se gabando, não fique se gabando antes da conclusão da sua promessa. Espere no Senhor e na força do seu poder. Apenas gere em oração, pois a palavra final é do Senhor. Não fique se gabando de uma coisa que você ainda não tem. Não fique se gabando de uma promessa que Deus te deu. Porque José ficava se gabando da capa. E o que aconteceu com ele? Foi parar no poço por causa da língua. Olha só minha capa, vocês vão me adorar. Foi parar no poço por causa da língua. Não fique se gabando de algo que Deus te deu. Se é teu, guarde. Zele por isso. Zele em oração. Zele em jejum e unção. Não fique espalhando a quatro ventos o que Deus fala com você, o que Deus pensa a teu respeito. Isso é um problema teu e de Deus. Deixe que as pessoas vejam o testemunho da glória de Deus na sua vida através do seu silêncio. Quanto mais você fala, menos Deus fala. Então fale menos e escute mais. Amém? Espero que vocês tenham entendido esse livro. Certo? E que você possa pontuar as coisas que você mais fala em suas conversas às pessoas. Pontue isso. E organize a sua conversa. Organize o teu diálogo. No WhatsApp, no celular, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no telefone. Organize. Para que você possa ver a glória de Deus em 2021. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço e te louvo porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu peço que o Senhor envie os teus anjos, Senhor, com a tenaz dos céus e purifique a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. E que venhamos, Senhor, almejar tudo aquilo que é santo e puro. Que venhamos almejar, Senhor, a tua santidade, sermos parecidos com Jesus, santos. Pai, isso é um trabalho árduo, mas nós nos entregamos ao Espírito Santo. Não há uma autocobrança, não há uma cobrança do Senhor para a nossa santificação. Porque a santificação é um relacionamento entre o Pai Celestial e os teus filhos. Pai, venha nos santificar com a tua presença. Venha nos santificar com o teu amor. E que mais uma vez possamos crescer em graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Pai abençoe a vida de vocês. Bora lá.